convidado. No programa de hoje, um dos maiores escritores do Brasil. Por que o Brasil não dá certo? Você tá falando sério? Ih, rapaz. Relaxa, mano, sou eu. O cara mais politicamente sagaz da literatura nacional. A gente vive num mundo livre. Mais ou menos, mais ou menos. O grande Leandro Narlock. Fala, Narlock. Tá aqui o Leandro Narlock, nosso companheiro aqui, jornalista premiadíssimo. Ele fez lá que é um sucesso, o Guia dos Politicamente Correto, e agora está lançando um livro que se eu sou do Ministério da Educação e Cultura, eu colocaria esse livro para a juventude. Eu colocaria esse livro no currículo para os jovens. Eu li o livro, eu achei muito bom. Muito bom. Eu achei muito bom porque ele desmistifica muita coisa e eu sugiro que você compre, se você tiver um filho que está na escola, uma filha adolescente e tal, que está nessa época, que você compre esse livro e dê para ele no Natal. Porque é muito bom mesmo. Pô, eu fico muito agradecido que você várias vezes está indicando ele e toda vez que você indica ele dá um pico de vendas. Porque você fez muita pesquisa, né? Sim. Você trabalhou muito em cima desse livro. O meu trabalho é esse, né, cara? Pegar vespeiro, cutucar vespeiro e sempre levando pesquisa boa, né? Então, o que tem de assunto, que é uma história meio mal contada, que aí tem os ambientalistas, tem um monte de ativista em cima contando fake news. Eu vou lá e falo, não, peraí, vamos botar a bola no chão e mostrar como que é de verdade, né? Exatamente. Porque muito quando se coloca... Sempre tem aquele cientista que coloca o outro como negacionista, né? Então, você rotula. Você fica rotulado. É um jeito de desclassificar o... Isso. Ele cresce mais destruindo a reputação dos outros do que na própria pauta. E você teve na COP, na COP 30, e tem os vídeos dele no canal dele. É o canal... Onde tá isso? Tá no L Narlock? Isso, lá no Instagram, L Narlock, vários vídeos bem divertidos. Quase apanhei lá na COP, cara. Sim, eu vi. Sério? Eu vi. Tem algum vídeo aí que eu possa mostrar, Dedê? Já pra mostrar que tá no L Narlock. Eu pedi pra separar alguma coisa. Legal. Então vamos ver o Narlock na COP 30. Pode rodar, por favor. Certo. Os participantes da COP ou o IPCC? Você fala muito sobre eventos climáticos extremos, furacões, inundações, secas. Você acha que estão aumentando? Estão diminuindo, segundo o que diz a ciência? Existe o que diz a ciência e existe o que a gente vive, que confirma. Na verdade, a gente está vivenciando isso no nosso dia a dia, né? Instabilidade climática, eventos climáticos. Então, em azul, o que está aumentando, né? Então, temperatura média do ar, ondas de calor. Em amarelo, o que está diminuindo, como ondas de frio, né? A gente está vivendo aquecimento global. E o que está em branco, nessa tabela, o IPCC não sabe se está aumentando ou diminuindo. Não encontrou nenhum sinal com confiança. É um pouco contrário do que a gente imagina, né? Porque a gente ouve todo mundo falando que furacões, secas, inundações estão aumentando e aqui não mostra nem a previsão, mostra. Aqui é o principal relatório científico climático do mundo, está dizendo que não está aumentando. Ainda assim a gente tem evidências no nosso dia a dia, você entendeu? Mas isso não é uma evidência anedótica, assim, por exemplo? Não é. Eu acho que a evidência anedótica é negacionismo. Pero quando lo veo desde mi realidad, desde mi día a día, no lo veo dessa forma. Se roubam teu celular. Daí você fala, tá aumentando o roubo de celular, mas a estatística talvez esteja diminuindo. Então, o que aconteceu particularmente naquele dia não mostra a tendência geral da tendência de roubo de celulares. Mas assim, eu não tenho propriedade, né, técnica para te trazer essa informação, mas enfim, que o aquecimento global ele existe, que a crise climática ela existe, isso é inegável. Isso é mais uma questão matemática do que outra coisa. Então, aí que tá, né? Porque isso é uma coisa da esquerda. Isso aí. E a esquerda, eles gostam de repetir clichê. Sim, é uma exato. coisa bacana da esquerda isso, né? Que é a repetição do clichê. Mesmo você mostrando... Não adianta. A prova não adianta, né? Não, e foi engraçado que no começo, quando eu perguntei, você acha então que os eventos extremos estão aumentando, segundo a ciência? E todo mundo tinha propriedade para falar, não, claro, não, sou composto de especialista. Acontece. Né? E depois eu mostrei a tabela do último relatório do IPCC, falando, olha, o IPCC não sabe se está aumentando a maioria dos eventos. O que o IPCC sabe? Que as temperaturas mais altas estão aumentando, o mundo está mais quente por causa do aquecimento global e tal. As temperaturas mais frias também estão aumentando. E mais alguma coisa sobre a acidez do oceano e tal. Sobre
furacão, vendaval que a gente está tendo essa semana, tempestade, nevasca, furacão, já falei, tornado, que nem teve no Paraná, ainda não se sabe. Se sabe. Isso é um reflexo. Não tem uma... Então, mas é que eles mudam a nomenclatura. Por exemplo, a frente, antigamente era frente fria, isso que a gente está vendo agora. Ninguém mais fala frente fria. Agora ciclone. É ciclone. Extratropical. Então, agora é o céu. Olha, cuidado que vem o ciclone. O ciclone assusta muito mais do que uma frente fria. Muito dá medo, né? Então ele derruba. É uma questão de semântica. É a mesma coisa, né? Não mudou do ano passado para esse ano. O ciclone não apareceu do nada. Criou-se. Tem aquele exemplo que você sempre mostra da mulher mostrando. Sim, da temperatura. Exato. Então eles mudam a nomenclatura como mudaram de aquecimento global para mudanças climáticas, né? Isso. Não, é muito louco, cara. E tem essa assim, ó, tem todo um. Para muita gente, se você questionar, como o Sami falou, né? Se você questionar. Não, veja, o IPCC está dizendo, não é um cientista oculto. O IPCC é exatamente o quê? Ele é o painel intergovernamental de mudanças climáticas. Então é um órgão da ONU. O que ele faz? A cada 5, 6 anos ele faz um grande relatório com todas as pesquisas, fazendo um resumo de todas as pesquisas sobre clima. Né? Um relatório tem lá milhares de páginas, né? E eu peguei aquela tabela ali, a página 1856. E daí ele fala, o que a gente sabe nos últimos 5 anos sobre clima? E muitas vezes vai contra o que a própria ONU diz, né? Então, assim, o que o IPCC diz? Olha, tá esquentando o planeta por causa de emissões de carbono? Sim. As mortes causadas pelo clima estão aumentando? Não. Né? Porque como a sociedade está cada vez mais rica, mais protegida, a gente está mais resiliente, a gente consegue dominar o clima. Né? Sim, está mais protegido também. Mais protegido. Os eventos extremos estão aumentando? Temperatura, sim. Mas a maioria, como eu falei, não. Então tem assim toda uma, como eu falo no livro, né, uma ficção climática, um pessoal que eles estão tão perdidos na própria loucura deles, assim, que quando você mostra um dado, as pessoas ficam assustadas, né? Mas ainda é o desculpa, só para não sair, o CO2 ainda é o grande vilão dessa turma toda, porque você não queria comprar geladeira, você olhava toda a especificação da geladeira, você não queria passar desodorante, né? O Sami vinha com CC, porque ele falou, não quero... E ainda é o CO2 o grande vilão para acabar com o mundo ou não? Ou mudar o vilão? Interrogação. Não, aquele do ozônio eram os gases de geladeira, eram outros gases, né? Que, na verdade, a história do ozônio, o pessoal fica criticando, falando, que é um isso do ozônio. Mas, na real, o que aconteceu foi legal, cara. A sociedade se ligou que aqueles gases prejudicavam a camada de ozônio, fez um acordo de parar de usar e pronto, resolveu. Mas, cara, o problema é que o CO2 é uma coisa muito... É o gás da vida, né? Né? Então, não existiria vida se não existisse Amazônia CO2. é o pulmão da vida. Mas se ele sair um pouco para baixo, você pega a história da Terra, assim, quando ele vai muito para baixo ou muito para cima, você tem grandes extinções. Entendeu? Ele é muito pouco, né? 0,04% do ar que a gente respira. Mas se não existisse, a temperatura do planeta seria 33 graus mais baixa. Então, e é assim, quando você respira assim, a gente... não dá para dizer que é um poluente, né? Porque, como eu falei, é o gás da vida e tal. Então, é muito mais difícil que a história do ozônio, né? Da camada de ozônio. Ô, Narlock, você estava falando que tá todo mundo muito perdido nessa parte climática. Tá todo mundo muito perdido ou isso é um bom negócio? Cara, tem isso também, velho. Tem muita gente falando sobre isso. Eu digo no livro também que existem aí os mercadores do fim do mundo. Tem um livro antigo que falava dos mercadores da dúvida, falando sobre os negacionistas climáticos e tal. Eu agora inverto e falo, tá rolando o pessoal que tá ganhando dinheiro para validar o alarmismo dos outros. Né? Então, o jornalista, ele ganha bem. Lá na COP isso era muito claro, assim, cara. Eu ficava vendo só os jornalistas lá gravarem a chamada, assim, né? E ninguém entendia nada que estava acontecendo na COP, velho. Tinha lá as negociações, ninguém entendia... Não tinha Foi uma porcaria essa COP. Flopou, né? Flop 30. Como sempre, a grande decisão da COP foi... Onde será a próxima COP, né? A grande decisão. Os caras se juntam para pensar onde vai ser a próxima sem ter uma resolução. Vai ser na Turquia. Vai ser em Antália, né? Então, mas qual foi a discussão válida para essa COP? Você falou assim, essa foi a pauta que a gente pode resolver para frente. Cara, olha, você que estava lá. Teve uma discussão interessante que é o seguinte, o uso da terra, né? O Brasil, ele foi pressionando os países, para pressionar aí os países que têm florestas no mundo, né?
na Amazônia, nas florestas tropicais da Ásia e da África, para cair em cima do uso da terra. Então, parar de desmatar para evitar a emissão. Mas olha que engraçado, os países da África, o pessoal fica falando lá, né? Porque tem que deixar o sul global falar, se expressar. A África falou. E ela disse o seguinte, a gente precisa se desenvolver. A gente não vai assinar nada que impeça, que dificulte o nosso desenvolvimento. Porque mesmo que a gente tenha que derrubar um pouco de floresta para enriquecer, essa é a melhor forma de se proteger do clima. Chegou a nossa vez também, né? Porque país rico quer fazer isso com o país pobre. A gente já desmatou, você não pode mexer. Não pode puxar a escada, né? Puta papinho. E daí foi engraçado, porque acabou que a África representou os brasileiros melhor que o governo brasileiro, entendeu? Ô, Narlock, uma outra coisa também, que uma discussão grande que até muita gente levou na questão da brincadeira, era a infraestrutura. A gente brincou até com o lance do preço da coxinha lá, R$40 tal e tudo mais. E uma coisa que marcou também é que a maioria dos indígenas que apareciam por lá era para reclamar de algo que não estava sendo tratado. Qual era a pauta maior que os índios levantaram lá que ninguém dava ouvidos? Então, cara, isso foi até uma pena, assim, sabe? Porque ao escrever o livro, o que eu percebi é que os indígenas estão divididos, assim como qualquer sociedade. Sim. Né? Então, você tem ali uma boa parte que está contente em ser guardião da floresta, em ficar ganhando bolsa, pagar lá, posar pro Luciano Huck e tal, né? e viver como se estivesse em 1500, escondendo o celular de vez em quando e tal. Mas tem uma parte crescente aí, velho, de índio que, o cara, eu já falei aqui várias vezes, né? O cara quer ganhar seu próprio dinheiro, ele quer, que nem os parecis lá no Mato Grosso, eles desmataram 2% da terra deles, que dá 20 mil hectares. Eles têm muita terra. Tem muita terra. Tem muita terra, índio. Quer pôr um Starlink o índio, coitado. Não, e olha só que louco, os índios hoje são donos lá de, o pessoal fala 13%, né? Acho que esse é o número do território brasileiro. Mas a maior parte dos índios estão deixando as aldeias. Mais da metade não mora mais nas aldeias. Porque, cara, o que enriquece as pessoas é cooperação, comércio, né? Você ter seu trabalho, comprar e vender e tal. E ali, isolado de tudo, mesmo com um monte de terra, o cara passa fome. Então saiu uma pesquisa dizendo que 52% dos índios já vivem fora. Isso, assim, você vai para o Mato Grosso, Paranatinga, Querência, o caixa do mercado, ele é indígena, fala com sotaque. Na padaria, a pessoa que está tomando café é indígena. Eu conversei com um professor indígena e ele falou, você vai em aldeia dia de semana, não tem mais ninguém, que o pessoal está tudo operando colheitadeira nas plantações. Então, se o pessoal está deixando a aldeia, será que não é melhor trazer um pouco disso para a própria aldeia, né? Exatamente. Ferramenta, né? Tem uma provocação no seu livro, que a gente sempre fala aqui, como a gente estava falando do alarmismo, que é a famosa tartaruga com o canudo que iam matar as tartarugas. Você aborda esse assunto, que eles escolhem uma pauta, né? Daí pegou, o canudo, aí vem um canudo ruim de papel, canudo de macarrão. Isso aí parou? Tem algum estudo sobre os canudos? Tem, cara. Pois essa história de canudinho e sacola. Eu me irrito mais com a sacola, na verdade. Sacola supermercado. Sacola de papel, né? Mas elas são puro masoquismo, sadomasoquismo misturado, fantasiado de sustentabilidade. Né? Eles não ajudam o meio ambiente, emitem mais carbono na atmosfera, você precisa de muito mais transporte, é pior para os lençóis freáticos, para rios e tal. E, cara, como eu digo no livro, né, o plástico no começo, ele salvou as tartarugas, né? Porque até trouxe aqui, para vocês verem. Comprei num antiquário. Sim. Uma cigarreira de tartaruga. De tartaruga. Pelo menos o cara disse que era de tartaruga. Eu falei, tem certeza? Ele falou, tem certeza. E dos anos 50, uma cigarreira chique, pô. Dá uma olhada. Que é o que faziam com as tartarugas. Projeto Tamara, olha. Como é que abre essa bagaça? Eu tava na praia. Eu vou quebrar isso aqui. Quebra. Cigarreira de tartaruga. Cigarreira. Olha, fumar uma charuta. É muito politicamente incorreto, porque você põe o cigarro aqui, uma tartaruga. Você mata a tartaruga. Você tem que matar várias tartarugas. Não precisa matar. O tamanho disso daí. Aqui, ó. Você tirar um pedaço. Quantas tartarugas dão bonito, elegante. Elegante. Vou começar a fumar só para poder usar. Mas então não tem um estudo que comprova. Isso daí, o plástico, ele realmente salvou. Não, então isso é muito louco, porque tem vários estudos. Isso salvou. Mas mesmo estudo de hoje, né? Você mostra aí
Cara, em todos os critérios, quase todos os critérios ambientais, de 9 critérios ambientais, 8 o plástico é melhor que o papel. Sacola de plástico é melhor que sacola de papel, canudinho de plástico é melhor. Eu fui pro México, estava no México semana passada, de férias, fui entrar lá numa praia, tinha um guarda assim, da Força Nacional, que ele falou, não, para vocês entrarem nessa praia, a gente precisa revistar o carro de vocês. O cara tava com um fuzil, sei lá que arma que ele tava na mão, para ver se não tem plástico. Caramba! Um temor assim. Uma neurose, né? Uma neurose. Que loucura. Cara, revista o carro inteira de plástico. Eu pensei, porra, se for papel, se eu jogar papel na praia, vai ser ruim também. Então, a solução, claro que o lixo plástico no mar é um problema. Sim. Mas, pô, esse papel também, né? Não, é lixo, qualquer lixo. Pô. Enfim, tudo. É uma questão de civilidade, não jogar lixo no chão, né? Exatamente. Né? É uma questão de educação. De ser adulto, agora, isso aí, eu às vezes penso, né? Porque eu estava conversando com o professor Samidana. E tudo na vida é o dinheiro, né? Money talks. Tudo é money talks. E você vê o negócio dos automóveis. Por exemplo, a União Europeia. A União Europeia ela decidiu que em 25 não ia mais produzir carro a combustão. Né? Aquilo foi determinado lá nesses encontros, né? Que ia ter isso. Só que o que aconteceu? O chinês foi lá e fez um carro mais barato e muito melhor do que o carro europeu elétrico. Foi lá, o cara desenvolveu, o chinês da BYD faz o comercial aqui, e ele estava explicando, o cara da BYD, ele é meio Steve Jobs. Então ele fez tudo, isso, né? Ele fez uma produção vertical do automóvel, conseguiu fazer um carro bom e barato. Quebrou a indústria europeia. Volkswagen mandou gente embora, tal, não sei o quê. Agora eles não vão mais fazer isso durante mais 10 anos. Então, para recuperar a indústria que polui, eles vão deixar mais 10 anos ferrando o meio ambiente. Por quê? Porque o chinês foi mais competente em fazer o carro elétrico. Então, é uma puta de uma mentira. Total. É uma pataquada que a gente compra. Não é isso, Narlock? Cara, e lá na COP eu vi muito isso, assim, cara, que o meio ambiente o clima é a última das pautas. Então o pessoal falava assim, a ação climática não é só sobre meio ambiente, também é sobre Palestina. Também é sobre empoderamento feminino. Vai colocando todas as pautas, vai puxando. Coisa que nem entra mais. É isso. E isso acaba tirando a credibilidade do movimento, né, cara? O ambientalismo, tá todo mundo falando aí que tem ONG americana climática que tá sem dinheiro, e porque as pessoas estão um cansaço no mundo em relação a isso, né? Tá essa hipocrisia do ambientalista. É preocupante, velho. Uma hora, por exemplo, carro elétrico é uma excelente solução, né, para a gente parar aí de poluir tanto, de emitir tanto carbono no transporte. Só que quando aperta nos caras... porque não conseguiu fazer um produto... O que também tira muito a credibilidade do seu livro. Eu peço para que o câmera agora se aproxime aqui, ó. Vejam só, Leandro Narlock é um sujeito perigoso, um negacionista histórico. Felipe Neto, youtuber e imitador de foca. Aqui, ó. Isso tira totalmente a sua credibilidade. Isso derruba as vendas. Não derruba? É bom. Isso derruba muito as vendas do livro. Isso acaba com a... O que mais que você viu lá na COP, meu querido Leandro? O que mais que teve de interessante? Bom, a gente fez um outro vídeo, né, sobre as mortes. Até fiz um outdoor na COP lá, mostrando... é verdade. As mortes caíram. Tem esse vídeo ou não? E tá lá no meu Instagram, tem que procurar. Tá no Instagram? Não, procure. Então eu vou passar o Instagram. L Narlock, tudo junto. Narlock é Narloch. É muito legal. Isso, acompanhe os vídeos aí. Estão lá no. Mas pode explicar aqui pra gente. Então, eu também perguntei para os índios, né? Para algumas pessoas, para várias pessoas, perguntei assim: você é a favor da autonomia dos índios? Todo mundo, sim. Tá, mas se o índio quiser plantar, quiser ter uma mineração legalizada ali, tudo bem? Não. Pô, mas você acabou de falar que o índio você é a favor da soberania dos indígenas e tal, da autonomia. Não, para os índios não. E aí entra na questão do Luciano Huck, né, cara, que deu essa polêmica aí semana passada. Muita gente falou que ele estava dizendo assim, eu quero até defender ele aqui. O Luciano Huck? Ele falou assim, disseram que ele era contra o índio usar celular. Isso. Ele respondeu e falou, olha, não, a pessoa pode fazer o que quiser. O problema é só que na cena ali,
ficava mais bonito se não tivesse celular. Claro, né? Direção de arte. Isso. Mas mesmo assim, cara, eu fico pensando, por que a gente acha mais bonito, né, se o índio tá lá isolado, fantasiado de índio? Né? Se a gente não tem isso para nós, cara, olha só, a gente aqui é uma mistura de culturas, cara, tudo que eu tenho ao meu redor, sei lá quem inventou, de qual país veio, veio do mundo todo. Por que a gente priva os índios disso? Para arrecadar da ONG, ué. Não é que a gente priva, mas por que a gente acha mais bonito quando eles não têm nada? Porque o índio, você quer ver o índio lá com arco e flecha. Não, mas isso é aquele Sebastião Salgado lá, que fazia aquelas fotos. O Sebastião Salgado que fazia aquelas fotos, a gente paga pau pra ele, porque ele mora na Europa, mora lá, morreu, né, coitado? Morreu recentemente. Um grande fotógrafo. Mas é isso aí, o Brasil... Pro mundo, né? O Brasil virou essa... É meio não é um índio americano. É uma Disney, é a Disney do zoológico, é meio um zoológico do mundo. Você vem visitar. É isso aí. Uma tribo primitiva, que o turista europeu vai lá e tira foto, igual ir pra África e tira foto também. E ONG enche a bolsa de dinheiro. Muito. Essa coisa de pureza cultural, né? Pra que pureza? Quem que falava de pureza cultural era lá os nazistas, tá? Não, tem que ser 100% germânico e tal. E, pô, deixa os índios se misturar. Povos originários, você tem que preservar os povos originários e a cultura desses povos. Mas se ele mas me fala uma coisa, mas o que o índio... Porque o índio também tá dividido, né? Tem uns que querem o progresso e tem uns que gostam das cotas, né? Que ficam com gente ONG, né? Os índios petistas. Hã? Não, então. Mas aí cada tribo devia decidir a sua... Sim. Cada um, né? Liberdade. Essa é a beleza da iniciativa livre, assim, né, cara? Pô, você vem na Paulista aqui domingo, cara, é muito legal. Você vê a Paulista, você vê a beleza das pessoas com as suas escolhas livres. Então tem lá a passeata das feministas, a passeata das evangélicas, tem o pessoalzinho com bicicletinha pequena, outro com bicicleta grande, tem o pessoal do sertanejo, o pessoal da rave. Ué, é uma beleza você ver essa diversidade. Por que a gente está privando parte da sociedade de ter isso, né? De ter essa livre iniciativa, de fazer o que quiserem da vida e tal, né? É isso aí. Aqui, esse que você falou do progressismo é que é interessante, que eu queria saber se é assim na tua pesquisa no mundo inteiro. Porque primeiro eles começaram protegendo o trabalhador, aí evoluiu para a mulher, aí veio para o negro, aí veio para o preso, aí veio para o LGBT, para o pobre, para o índio, e agora eles que estão preocupados com o planeta. Então, assim, eles são os cuidadores de tudo. E aí, se você é contra ele, você é contra o planeta. Você é contra a evolução da humanidade. É assim além no de mundo contra inteiro. A democracia também. Lógico. Contra a ciência e contra... E contra as crianças, contra um monte de coisa. Os animais. Sim. É assim no mundo inteiro. E os professores. É sim, cara, mas e daí acaba que você acaba amarrando o meio ambiente em todas essas pautas. E como elas estão meio em declínio, a pauta ambiental vai junto, né? A COP, ela teve aí metade dos líderes mundiais que a anterior. Essa COP foi um fiasco, foi um fracasso, porque a moçada, os políticos meio que perceberam que esse assunto tá fora de moda, entendeu? Saiu do hype. Saiu do hype. E daí, pô, você chega para um judeu e fala assim, não, cara, a questão climática também é uma questão de Palestina livre. Porra, daí você tá afastando o cara, entendeu? Você tá jogando o cara na trincheira oposta. Né? E eu acho que é ruim para o meio ambiente você ficar misturando com toda essa montoeira de pauta de organização, né? O ativista está sabotando a própria causa ao fazer isso, entendeu? Então, mas é o problema da esquerda do Brasil, porque isso aí é pauta de burguês, né? Isso aí é pauta de burguês. Vão acabar no mundo. A gente sabe quem é que faz isso. Quer usar os artistas lá, os artistas estão falando... Salve a Amazônia, pulmão do mundo. Só que acontece, quando você vai pegar o PT do Lula. O Lula que eu tô falando é aquele PT raiz, que é o trabalhador. Chão de fábrica. O cara do sindicato. Vai furar a Amazônia. Ele vai furar a Amazônia lá, o petróleo que se dane. E o PSOL, que é a pauta. O PSOL é pra quê? É pra filho de rico. Pra tomar gin tônica na Amazônia. Universitário. Filho de rico é tudo psolista, que são esses caras que falam dos virtuosos. Você entendeu? Isso é de especiarias no gin. Só que é o seguinte, quando você chega na bigorna da realidade, o que vai ganhar é o cara que vai furar petróleo na Amazônia, porque vai melhorar pro cara que mora no Amapá, vai melhorar pra vida das pessoas. Sem dúvida. Esse aí ele já é rico, então ele fica só colocando a camisetinha bonita do Greenpeace e salve a Amazônia, mas não... E a culpa cai nos outros, né? É claro. Só que esse cara, os mais jovens
gerações, a molecada, ela tá sacando que a culpa não é dela que teve escravidão. Eles já estão percebendo isso, que foi imputados a ele uma culpa que não pertencem a eles. Reparação histórica. Isso, não pertence a essa molecada mais nova. Eles já estão mais espertos nisso, por quê? Porque você está lançando o livro, tem uma outra corrente explicando exatamente isso que está acontecendo, que não existia antes. Né? Não, e tem assim, acho que outro mito que tem nisso é assim, a ideia de que a ciência está do lado do apocalipse, né? Então, a Greta Thunberg, né? Esse dia teve uma tirinha assim, que a Greta era a ciência, quem era contra a Greta era a anticiência. Cara, não é bem assim, velho. Não é bem assim, entendeu? Você tem aí muitos cientistas. O meu livro é todo baseado em ciência de peso. Não é da universidadezinha pequena lá, de universidade grande, mainstream, né? Como o pessoal chama, universidade do sistema. Falando, olha, esse pessoal está exagerando. E até saiu agora, não sei se a gente vai falar sobre isso, mas saiu aí, teve um escândalo semana passada, né? Que a revista Nature... Eu vi isso aí. Viu isso? Pode falar, pode colocar. Ela teve que retirar do ar um artigo. Esse artigo era muito louco, não sei como que eles chegaram a publicar, né, cara? Porque ele falava que o prejuízo das mudanças climáticas até 2049, 25 anos, seria de 38 trilhões de dólares. Isso é mais que o PIB americano inteiro, é que toda a economia americana. E daí, de repente, o pessoal achou um probleminha aqui, um probleminha ali. De repente, tinha tanta falha no estudo que a revista falou, vamos tirar do ar porque é uma bobagem. E esse estudo falava que até 2100, se não me engano, a economia ia cair 67% por causa do clima. Cara, o IPCC, a Agência do Clima Americana, eles falam de 4%, 5% de impacto econômico. Como é que se chega nos 67%? E daí, é para aterrorizar mesmo. Mas né? tem um sentido, claro, né? Não é só aterrorizar, não é só jovem falar sobre isso. Você está falando que vale muito dinheiro. Você vê que tem um termo lá que a gente ficou falando aqui que chama greenwashing, né? Que as empresas parecem que estão, né, preservando, mas é só para ter um selo bonito. Isso caiu muito com o tal do ESG, todo mundo... Lembra que precisava ter um selo do ESG? Acabou o ESG? Ninguém tá falando mais que é ESG, pô? Pois é, saiu de moda também, né? Lembra? ESG, opa! CS, se você for, você tá... É isso aí. Os fundos, né? No mercado financeiro, que o Sami sabe muito Sua bem. empresa tá regularizada. ESG, não tem mais ESG agora. Então, assim, eu até, em essência, a ideia de ESG é legal, velho. Que assim, imagina que não tem, que nem lá o Paulo Cogos, né? Que é o pessoal não tem governo, não tem lei. O pessoal é narcocapitalismo. Nesse caso, você ia ter uma regra privada, um ordenamento privado. Eu ia ter minhas leis, né? E, o ESG é meio isso, ó. Essas aqui são as empresas, eu só vou fazer negócio com empresas que seguem essas regras. Pronto. Certo. Mas o problema é que essas regras são ruins, na maioria das vezes, na minha opinião. Né? Por exemplo, a ideia de igualdade de resultados. Você acaba sacrificando a igualdade de tratamento. Não, vamos tratar as pessoas de forma igual para atingir um nível de igualdade de resultado, que a minha empresa tem que ter tanto de tal cota, de tal outra cota, né? Então, o ESG, os departamentos de ESG estão muito perto do departamento de marketing. Então, se o ESG fala lá, ó, sacola de plástico é melhor que de papel. O marketing fala, não, pô, é o parecer bonito então, para vender. Isso aí, é que é a lei só para inglês ver. Né? O ESG foi tipo a lei do Dom Pedro do negócio dos escravos lá, da navegação que ele fez. Não, essa lei eu tô fazendo aqui só pro inglês ver. É isso aí que foi ESG. A empresa quer faturar, né? Claro, não quer ESG, né? É claro. Tanto que nos Estados Unidos você viu. Agora, o mais importante nesse livro, e eu indico para você ler, é pra gente não ter tanto cortisol, porque notícia ruim, já basta. Notícia ruim, que a gente já tem toda hora aqui, ela dispara o cortisol e a gente tem que ficar vendendo magnésio para você diminuir o cortisol da sua vida. Que a gente gerou. Que a gente gera, para você ter serotonina. Equilíbrio. Eu indico para você dá pro seu filho, para essa molecada mais nova, porque isso aí, eu lembro bem do meu filho quando ele estava no colégio e ele chegou um dia para mim e falou: pai, hoje eu tive uma aula e a professora falou que vai acabar a água do mundo.
Ele era pequenininho. E você tomando banho. Tirava ele da escola na hora. Eu falei, como assim? Ele falou, não, porque agora não vai ter mais água, tal, não sei o quê. Então é importante, tudo bem que você acompanha os jornais, tal, essa turma aí que fala do que o mundo está acabando, tal, não sei o quê, mas é importante você ter que é um trabalho sério, e o Leandro é um cara que faz o trabalho sério, pesquisado, então não tem nada de Enganation Society. Boa. Isso. Gente, só um recado rápido. Para quem quiser já comprar, dar para os filhos, dar de presente para o Natal, a Amazon liberou um cupom de desconto para esses dias, só para essa semana, que é Guia 10. Então entra lá no meu Instagram, tem o link também, mas ou então entra direto lá na Amazon, cupom Guia 10 para comprar, tá barato, viu? Ótimo presente baratinho de Natal aí. Presente legal de Natal. Show. E você também lê um pouco o livro, eu acredito que você vai, sei lá, não vai ficar tão bitoladão. É isso aí. Obrigado, Marlon.